Quando eu propus o tema, na verdade, a formulação do tema geral, o sentir do universo, diálogos entre filosofia, fé e ciência, está já justificado pela introdução que eu fiz aqui. O diálogo histórico entre filosofia e religião, razão e fé, está sendo feito aqui desde 2011. A ciência entrou agora, espero que tenha entrado para não sair. Há novidades ainda para o ano que vem. Nele eu formulei esse tema, a filosofia silenciada e a ciência ascética. Alguém ainda conduz a busca da verdade? Cujo sentido é o de corresponder. Não responder como quem discorda, vai criticar e destruir uma outra posição, mas falar junto com ela. Portanto, deixa eu ver meu tempo. Corresponder ao diktat pós-moderno de que verdade não há mais. De que a busca da verdade é, no máximo, uma atitude melancólica e uma memória triste do tempo em que verdade havia. E era não só o que se buscava, era também o que alimentava a vida. Tempo em que a filosofia colava na vida, dizia seu sentido e nos punha a caminho desse sentido, porque a filosofia se move pelo espanto, pelo desconcerto com o mundo e busca sentido. E isso tem a ver diretamente com a vida. O que nos dizem os nossos colegas pós-modernos é que, em função de uma série de crises e de fins, no final do século XX, finalmente enunciáveis, mas que já estariam em andamento desde o século XIX, desde que Nietzsche, pelo menos desde que Nietzsche pronunciou seu famoso Deus morreu. Falou, enunciou a morte de Deus. Sobre isso, acho que ainda falo durante essa conversa. Que lá pelo fim do século XX, verdade não há mais. O século XX, esse em que todos nós nasceram, que é o nosso século, ainda é o nosso século, tá? Teria, e de fato é, atravessado por relativismos, perspectivismos, o gosto e o culto das versões, da multiplicidade de interpretações dos acontecimentos, é tão fecundo, porque multiplica sentidos, que no final das contas, como uma espécie de efeito indesejado, efeito colateral indesejado, a verdade, o sentido que finalmente determina o que um fato é, se tornou impossível. Assim dizem. Se tornou impossível porque a verdade, é verdade do real. Isso que nós sempre, e digo sempre, me referindo a 26 séculos, que são 2.600 anos, tempo em que um século levava mesmo 100 anos para passar e 100 anos passavam devagar. Há 26 séculos nós temos a convicção, que não precisou ser discutida até muito recentemente, de que fora de nós, independente de nós, subsistente a nós, consistente em ser alguma coisa, insistente em permanecer sendo aquela coisa, existe um real. Podemos chamar de real o mundo, o ser, todas as coisas, os objetos, e assim diversamente foi chamado ao longo da nossa muito longa história. Se pensarmos pelo veio grego só, se pensarmos pelo veio judaico, que igualmente constitui fonte da nossa cultura ocidental, todas as criaturas, por força da vontade amorosa do Criador, é verdade,
mas uma vez entrando no mundo e no tempo, aí persistem. Nunca duvidamos disso. Até que os pós-modernos nos ensinaram que não é bem que o real não exista, claro que existe. Nós sabemos. Se e quando eu ficar cansado, eu talvez use essa cadeira ou vá para a mesa me sentar como os meus colegas estão sentados. Isso é real, tanto o cansaço quanto a cadeira. Mas que o real, esse, que consiste em algo que tem sua própria essência, assim tão longamente se diz, que tem sua própria essência, que é insistente em permanecer o que ele é, quer dizer, que objeta a nós, quando nós procuramos reduzi-lo à nossa consciência. E isso é que significa ser objeto. Não é tão importante. A rigor, perdeu sua credibilidade de fazer sentido. Muito mais interessantes, e notem que não está dizendo verdadeiros, são os virtuais, as infinitas capacidades de realizações futuras de qualquer coisa. Quer dizer, o real é pobre. Essa cadeira é só essa cadeira. Me lembro agora de um belíssimo poema de Fernando Pessoa sobre o rio que passa pela minha aldeia, e o compara com o Tejo. E no final diz: não há nada para além do rio que passa pela minha aldeia, não há a América que está além do Tejo e a fortuna dos que o encontram quando lá vão. O rio que passa pela minha aldeia é apenas o rio que passa pela minha aldeia. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. O real é como o rio que passa pela minha aldeia. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Se nós quisermos pensar em termos mais científicos, podemos pensar numa célula, um neurônio, célula nobre. Um neurônio é só um neurônio. Parodiando agora Gertrude Stein. Eu acho que essa minha fala vai ser intensamente literária. Um neurônio é um neurônio é um neurônio. No entanto, as células tronco também são um neurônio. E uma célula epitelial. E uma célula hepática. E uma parte do tecido conjuntivo. E qualquer coisa, chegou Maria Clara, bem-vinda. E qualquer coisa de que se precise, quer dizer, qualquer coisa que seja da ordem de uma utilidade, onde não se trata de verdade, trata-se da eficácia de uma realização, uma célula-tronco dá conta de ser. Quer dizer, os virtuais, os possíveis futuros, são mais interessantes, são mais prodigiosamente eficazes do que o real puro. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. E se é assim, nós já não temos que nos empenhar tanto em representar para nós o mundo, os objetos, as coisas, as criaturas, em representar, em tornar presente para nós na mente, e daí extrair um universal, uma palavra, um conceito, que seja a verdade desse real, obtida a partir do real, fundamentos. O real não é caótico, não é casual, ele tem fundamento, tem chão, ele tem causa. Procurar as causas de um real esvaziado de interesse, representar para si o desinteressante real, não nos leva mais à produção da verdade, V maiúsculo, da verdade, ela mesma. Nós simulamos, e é bom. Na palavra simulação, grita simul, símil, simile, semelhança. Quando nós simulamos, não estamos enganando ninguém.
Estamos produzindo a semelhança de um mundo. Não sei se o Mário concorda comigo, mas é o que se faz no Fermilab, no CERN. Simula-se o mundo. Né? Produzem-se simulacros de mundo. Como o mundo seria se sua realidade ainda pudesse ser experimentada a partir do seu fundamento e sua verdade buscada numa representação, nesse caso, científica. Dizem-nos os nossos colegas pós-modernos que não é mais assim. O primeiro deles, François Lyotard, digo o primeiro deles porque foi ele que assumiu a palavra quando escreveu um livro, A Condição Pós-Moderna, nos diz que as grandes narrativas, os grandes sistemas de legitimação do real que foram produzidos anteriormente a esse momento em que nós nos encontramos, os grandes sistemas, ele diz, modernos, perderam credibilidade. Não diz que não são verdadeiros. Sistemas como a filosofia, a ciência, a religião, a arte, sistemas institucionais como a família, o Estado, perderam credibilidade. Vamos então tratar de outra coisa. Esses nossos colegas nos dizem que então a verdade talvez não tenha morrido, talvez esteja doente, talvez a doença seja terminal, ou talvez nada disso tenha sofrido apenas um processo de aposentadoria compulsória. Que a verdade, como qualquer outra coisa do mundo e da vida, tem prazo de validade. E ela até valeu demais 26 séculos. Diferentemente nas diversas épocas, mas era sempre da verdade que se tratava. Quando se pensou no ser, quando Platão disse, é a ideia. Quando Aristóteles disse, essência. Quando os cristãos disseram, é Deus. Quando os modernos afirmaram, sou eu, é o sujeito. Quando os modernos do século XIX disseram, não, é a história, é o tempo que corre e faz diferença do passado para o presente e deixa a possibilidade de projetar o futuro como um futuro presente. A verdade que tão longamente serviu, fez nosso encanto, mobilizou vidas. Houve um tempo em que se mandavam matar os filósofos, porque eram filósofos. O nosso fundador, Sócrates, morreu disso, morreu de filosofia. Ou em que a filosofia, tão colada na vida, extrapolando as condições de ser imediatamente dadas, quando elas são pequenas, quando a vida foi abastardada pelo excesso de valores que a julgam e condenam. Nietzsche. O fim da obra de Nietzsche, sua loucura, era previsível, porque na ordem da razão ele não encontraria mais verdade alguma que não estivesse já previamente capturada pela ciência. Então houve um tempo em que verdade era o que nos servia para viver. É verdade que, recoberta pelas altas abstrações epistemológicas e metafísicas de que nós precisamos nos valer para falar. Nós, infelizmente, não somos músicos, não falamos em acordes, não somos poetas e é pena, não falamos pela palavra que tem muitos sentidos, que acorda muitas interpretações e, no entanto, é só isso, é só a palavra. É a palavra simples e riquíssima de que nós não dispomos mais. Assim nos dizem. Mas apesar das abstrações, apesar das polissemias, apesar dos sistemas fechados, a verdade era, foi, quem sabe é e será, o que cola na vida e deixa viver, e faz viver, é o objeto do desejo da filosofia, de que herdaram as ciências modernas. Quando Sócrates
se foi ele, mas parece que sim, fundou a filosofia como uma disciplina, talvez ele estivesse respondendo ao dito por Apolo, o deus da sabedoria. Apolo, o sol, aquele que ilumina tudo e mostra, portanto, se quisermos, o deus da verdade, que foi consultado por um amigo de Sócrates, que lhe teria perguntado quem é o mais sábio dos gregos, e Apolo, pela sua sacerdotisa, a pitonisa, não vacilou um milissegundo, disse: é Sócrates. Ora, Sócrates sabia que nada sabia. Essa frase é atribuída a ele. Tudo o que sei é que nada sei. Mas o Deus não pode mentir, nem pode se enganar. Há, portanto, alguma coisa, imagino Sócrates noturnamente pensando, quando sua mulher Xantipa o deixava acordado. Há alguma coisa nesse dizer do Deus que me escapa e que eu preciso encontrar. Porque eu sei que não sou sábio, mas se ele diz que eu sou, talvez eu ainda precise encontrar uma coisa que não tenho, para não deixar que o Deus tenha mentido. E a filosofia foi produzida assim, a partir da ignorância. Nenhum filósofo é sábio. A partir da ignorância, procurar a verdade, porque é possível encontrá-la. Essa é a convicção profunda da filosofia, da qual as ciências herdaram. É possível encontrar a verdade. A busca da verdade mobiliza uma vida. Ora, dizem os nossos colegas pós-modernos, não é mais assim. A verdade não mobiliza nada. O que mobiliza é o consumo. É a busca individual, não se trata mais de sujeito, é a busca individual do prazer, da satisfação, do consumo, é a busca hedonista que constitui a nós humanos como se fôssemos novos sujeitos que se definissem por serem consumidores, operadores de sistemas, devedores, cujo lugar já não é o mundo, seja lá o que isso queira dizer agora, mas o mercado. Nós nos encontramos num momento em que o mundo se globalizou, em que a eficácia tecnológica requerida para a produção das utilidades, das simulações e dos simulacros de que nos falam os pós-modernos, a hiperaceleração da vida produzida por essa alta eficácia das novas tecnologias informacionais, biomédicas, as nanotecnologias, conduziram à possibilidade de um mundo só. Nós chamamos a globalização. Não é a primeira. Alexandre o Grande da Macedônia fez uma globalização pela guerra, carregando a cultura grega até o limite da Índia e trazendo de volta a religiosidade oriental. O Império Romano fez uma globalização pela lei, a globalização do direito, da Pax Romana. A cristandade foi uma globalização do mundo pela fé. O Império Britânico, sobre o qual o sol nunca se punha, foi uma globalização pelo comércio. Nós estamos fazendo hoje uma globalização pelo consumo. Ora, dados do Banco Mundial, que não pode ser suspeito de nenhuma conivência com uma conspiração internacional de esquerda. O Banco Mundial nos diz: existem nos 7 bilhões de habitantes desse planeta, hoje, 2 bilhões. 2 bilhões é um número 2 seguido por 9 zeros. É um número imenso. Acrescentem a isso o fato de que são pessoas. 2 bilhões e 800 milhões de pessoas que vivem com até 2 dólares por dia, ponhamos R$150 por mês. E 1 bilhão e 200 mil pessoas que vivem com até
$1 por dia. Ponhamos R$ 75 por mês. Esse contingente da miséria, como eu tenho dito para sacudir meus alunos da graduação, essa África de sofrimento, composta por 4 bilhões de pessoas, ainda não é tudo, porque dos 3 bilhões que restam, os 10% mais ricos concentram 50% da riqueza. E 50% da riqueza são divididas entre 90% da população que resta, dos 3 bilhões. Portanto, esse mundo globalizado deixa fora do mundo, fora da vida, 4.000.000.000 pessoas. Isso é espantoso. Isso é terrivelmente desconfortável. Esse é o grande mal-estar do pensamento hoje. E o pensamento, a filosofia, sempre foi movida pelo mal-estar. Desde a antiguidade grega nos dizem isso, movida pelo espanto, taumatson, movida pelo espanto. Se não há com o que nos espantarmos hoje, então não haverá mais com o que nos espantarmos nunca. Aí será realmente verdade que real não há mais nada com o que nos incomodemos e a verdade já não nos toca, no sentido de que não nos compete, mas também que não chega a sua mão na nossa pele. Quero propor que, sim, a verdade nos toca, chega a sua mão na nossa pele. A nós, que há pouco tempo atrás nos chamávamos os sujeitos. Sujeito de consciência, sujeito de conhecimento, sujeitos do contato com os objetos, aqueles que metiam a mão na massa do mundo e da vida. Dizem-nos que não somos mais, somos consumidores. Nós, privilegiados, 3 bilhões, porque 4 estão fora do mundo, e se for verdade o que nos dizem os pós-modernos, irônica palavra para se falar dos pós-modernos, se for verdade o que nos dizem os pós-modernos, se a história acabou, se o passado não é mais o que faz sentido para o presente, esses 4 bilhões de pessoas estão congeladas no tempo. Estão fora do mundo e congeladas num passado sem futuro. Isto é uma aberração para qualquer imaginação razoável que nós possamos ter do que é a vida. Nós, ex-sujeitos, né, que já fomos os heróis quando era Homero que falava, os sábios quando falavam os pré-socráticos, os filósofos quando falaram Platão, Aristóteles e toda a sua descendência, os filósofos, teólogos e santos quando falou a cristandade, os sujeitos de conhecimento propriamente ditos quando falou o moderno dos séculos 17 e 18, os fazedores da história, os que têm a iniciativa da transformação do mundo, os revolucionários, quando falou o século XIX, chegamos a esse final de século XX, começo de século XXI, desvestidos da nossa qualidade de parceiros da verdade, de cláusulas adjectas à verdade, de usuários e amantes da verdade. Filia, a amizade, sofia, a sabedoria, filosofia, essa nossa posição de amantes da sabedoria, amantes da verdade, filósofos no sentido mais amplo do termo, nós teríamos perdido. E isso tem história, evidentemente. Os trabalhos, os artigos, os ensaios, os livros dos nossos colegas pós-modernos pouco nos dizem sobre essa história, ou nada. Porque como eles não podem entrar no território da disputa pela verdade, porque perdem, assim que entrarem perdem, ou pelo bem fundado dos seus enunciados, porque assim que entrarem perdem, são estritamente declaratórios. Baudrillard, num dos seus artigos, nos diz: ora, o real acabou. Ora, como assim? Seria preciso demonstrar isso. Ora, bolas.
diria alguém que não está disposto a ser enredado por por uma consequência nada evidente. No entanto, para ele é necessário dizer assim: ora, o real acabou, porque se ele precisar demonstrar isso, não só ele não demonstra, ele já entra batido na discussão, porque ele está aceitando o território do fundamento do real e da verdade. Não pode. Então eles pouco nos dizem, nada nos dizem sobre essa história, e no entanto ela existe. A história da perda da verdade pode ser contada. Muito brevemente, tenho 7 minutos, vou extrapolar um pouquinho. Muito brevemente, pode ser contada quando, na passagem da Antiguidade Tardia, período patrístico, século I ao VIII, a escolástica do IX ao XIII e XIV, fez-se uma aliança necessária entre a filosofia que nós herdamos dos gregos, que trata do ser, que é serva da razão, e a religião que nós herdamos dos judeus, que cultua não o ser, princípio abstrato, genérico e universal dos gregos, mas Deus, um ente real que existe, é o cara. Ele criou todas as coisas que não existiriam sem ele, sem sua vontade livremente amorosa, porque Deus não é constrangido a criar nada. Então, a religião judaica, o amor a Deus, que só pode ser compreendido na dimensão imediata da fé, quando o ser e Deus, a razão e a fé, a filosofia e a religião se encontraram lá pelo século I da nossa era, aí onde de fato começa a nossa história, e paradoxalmente, pororocalmente, posso imaginar o choque que terá sido isso nas primeiras décadas, nos primeiros séculos. E desse encontro surgiu o acordo provisório da teologia. A verdade sofreu uma mutação, porque a filosofia deixou de ser o fiel da verdade, uma vez que verdade agora decorre da revelação, para ser o fiscal da verdade. Porque a revelação pode não ser bem entendida, pode haver erro de interpretação, obscuridade, contradição, e a filosofia, pela razão, serve para iluminar, esclarecer e dissolver obscuridades, sombras e contradições. Estava-se trabalhando ali sobre o próprio fundamento da nossa cultura, as relações entre a razão que nós herdamos dos gregos e a fé que nós herdamos dos judeus. Fundamento este que não deixou, que não cessou de se transformar, de caminhar no tempo, suponho, proponho, hipotetizo, até a nossa época, até hoje. Contar a história dos deslocamentos das formas de relação entre razão e fé é contar a nossa história, a história dos paradigmas da nossa cultura, não dos conteúdos, dos sistemas. Essa história precisa ser contada também, tem sido abundantemente, mas a história dos paradigmas. E o paradigma está sempre colado num modo específico de ser em cada época das relações entre razão e fé. E por que se move razão e fé no tempo? Por causa da extrema paradoxalidade que as une tanto quanto separa. É necessário resolver esses paradoxos, essas contradições, esses mal-estares entre razão e filosofia. E isso é que fez serem transformados permanentemente, transformadas as formas que no tempo foram assumindo essas contradições iniciais até a nossa época. Tivemos a filosofia, tivemos a teologia, na época moderna, o forte desejo de jogar fora a teologia, de não referir Deus como objeto, atermos-nos à natureza e ao homem. Todo naturalismo, humanismo, renascentistas gritam isso. E depois a filosofia moderna, a ciência moderna, claro, o mundo foi criado por Deus, mas Deus não pode ser conhecido. Concentremo-nos no que é possível.
Para a filosofia é o sujeito. Penso, logo existo, é um programa da filosofia moderna, não é só uma conclusão de Descartes. E procurar as leis universais que regem o comportamento da matéria é procurar as impressões digitais de Deus no funcionamento do mundo material. Nova transformação das relações entre razão e fé. No final desse período, Kant, que já morreu em 1804, finalzíssimo mesmo do século XVIII, dessa primeira fase no moderno, nos diz, sim, a razão, sem dúvida, mas ela é deficiente, a palavra é dele. É deficiente por ser arrogante. Ela dá conta do conhecimento, mas não dá conta da ação humana, do ato humano livre, do ato moral. Para isso é necessário, no sentido filosófico, quer dizer, não pode ser diferente, é necessário acreditar que há Deus e que a alma é imortal, embora não seja preciso crer nisto. Desculpem, a palavra é postular. É necessário postular a existência de Deus e da imortalidade da alma, mas não é preciso crer nisto. Novo arranjo de razão e fé. E chegamos ao século XX, chegamos ao nosso momento. O que é que se passa agora? Isso tudo agora fica hipotético, porque já não se pode contar a história do nosso próprio tempo. Olhamos em volta, vemos sinais, interpretamos e pedimos a Deus que ilumine nossas interpretações. O que nós vemos é que depois de a ciência, no século XIX, ter tomado o trono da verdade, ter se tornado o sistema único, necessário e suficiente para dizer a verdade, porque a ciência prova, demonstra, e com isso ter desqualificado todos os demais pretendentes, a filosofia, a moral, a religião, o direito, mesmo a arte. Nesse final de século XX, de meados do século XX em diante, das câmaras de gás e a bomba atômica, quando já era de contas que se tratava, e não da verdade, da ciência e sua aplicação útil. Daí em diante, talvez, isso é hipotético, a ciência tenha aberto mão da verdade para não perder o pé na eficácia, para continuar a produzir efeitos úteis. Talvez tenha sido necessário que a ciência nossa contemporânea, não se embaraçasse com as demandas de absoluto da verdade. E se foi assim, se a ciência abriu mão, os cientistas não. Tenho certeza, mas posso estar enganado, de que um cientista, quando entra no seu laboratório para fazer seus experimentos, está convicto de que vai, ao modo da ciência atual, meter a mão na massa da vida e do mundo. Mas a ciência, como paradigma mental da nossa época, tecnocientificizou-se, tecnologizou-se e abriu mão da verdade, como um navio que começa a afundar precisa jogar ao mar lastro. A verdade pesa. Mas ficou no ar. Separou-se a razão disparada na eficácia tecnológica da fé, que agora é totalmente não requerida, mas a verdade que ficou solta no ar, que sempre teve seu lugar na reflexão racional, mesmo quando se tratou da teologia, solta não ficou. Porque a lei da gravidade diz que os graves caem e a verdade é pesada. Ela caiu no colo, nas mãos dos religiosos, portanto, dos portadores da fé, sem razão, os fundamentalistas. Os fundamentalistas são aqueles que não duvidam 1 milímetro, porque sabem. Não porque pensaram, mas porque sempre souberam, porque são possuídos pelo fundamento da sua crença,
mais do que o possuem, porque agem segundo uma fé que se cegou voluntariamente, que não olha para o mundo vendo Deus pôr a mão sobre ele. Olham para o mundo vendo nele a presença do inimigo, o grande Satã, o eixo do mal, o choque de civilizações, as guerras de religião, mesmo a espetacularização da fé. E tudo que nós acompanhamos agora, ultimamente, nos últimos meses, né, fundamentalismos de todas as naturezas religiosas recolheram a verdade e a mataram sob a forma de uma outra eficácia, a eficácia de um fundamento do qual não se duvida e cuja verdade não se precisa mais procurar, porque já se a possui. Não se trata mais da busca da filosofia, da busca da ciência, trata-se de já ter aquilo que sempre se possuiu, a partir do seu próprio fundamento, e não abrir mais mão para ninguém. Ora, se esse é o modo de acabamento da verdade, muito mais grave do que a perda de credibilidade de que nos falam os nossos companheiros pós-modernos, se esse é o modo, o que há a fazer? Qual é o afazer do pensamento? O afazer ético do pensamento, no momento em que a verdade se torna assim fundamentalista e que a ciência tornou-se ascética porque procura resultados eficazes e úteis e abandonou a pretensão da verdade, que é demasiada, e a filosofia foi silenciada porque o real já não é interessante, fundamento não há mais, e verdade é, como eu disse no começo, quando muito, uma memória triste, uma longa memória histórica que acabou. O que compete a nós? Nós temos uma extraordinária sorte. É que quando abandonados pelos grandes sistemas de totalização, como, por exemplo, a verdade, nós, como que subitamente, descobrimos que somos comuns, que somos banais, que não há em nós nada de extremamente extraordinário. E é por aí que nos salvamos, nas nossas vidas comuns. Não deixem que alguém lhes diga que há alguma coisa mais importante do que as suas vidas comuns. É nela, na vida comum, que nós passeamos com tranquilidade, entre real e virtual, entre representação e simulação, entre verdade e simulacro. Vamos e voltamos segundo as marés da vida. É desse lugar que nós podemos reagir. Não para eliminar inimigos, porque essa é a lógica dos que eliminaram a verdade, o real, o fundamento, a representação e o sujeito. E se nós formos para essa lógica, perdemos de antemão. Uma guerra para o empate. Uma guerra extraordinária, porque se ela for vencida, está perdida. Então, lutar dentro das nossas vidas comuns, eticamente, e cada uma saberá como, não há regra. Lutar dentro das nossas vidas comuns com, não contra, com a morte da verdade, com o abandono do real, com o silêncio da filosofia, com o deserto da ciência, pela verdade recuperada na vida. Uma nova raça de poetas precisa nascer, e é possível nas nossas vidas comuns. É por isso que as minhas falas são sempre assim, apaixonadas. É nelas que talvez a vida e a verdade da vida ainda possam brilhar. Obrigado.